Olá! Hoje, nesse segundo vídeo, tratando das dicas de cultivo e técnicas de cultivo de cattleyas, nós vamos falar de água, da rega das plantas. Talvez esse é o assunto mais que suscita a maior quantidade de dúvidas dos colecionadores, dos novatos. Nas exposições nós recebemos questionamentos sempre sobre quantas vezes por semana tem que molhar, se coloca muita água, se põe pouca água, se molha de manhã, se molha à tarde. Então nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos, mostrando para vocês qual é a técnica que nós usamos aqui no orquidário, que eu uso aqui, e sempre voltados para aquela coisa que eu mostrei para vocês na questão da luminosidade. Embora a orquídea seja uma planta que está em cultivo, ela tem a sua base genética em planta selvagem, em planta que está lá na árvore, crescendo lá, e de certa forma nós temos que respeitar dentro da medida do possível essas condições. Então eu vou mostrar para vocês uma planta, mais uma vez, uma planta na árvore, e vocês vão ter a oportunidade de ver como é que essa planta está vivendo lá e qual é o regime de água que essa planta recebe nesse local. E daí nós vamos tentar trazer esse conhecimento para o nosso cultivo aqui dentro do orquidário. Me acompanhe aí, vocês vão ver. Bem, estamos aqui em frente a uma árvore. Na verdade isso é uma palmeira areca. É bom que as pessoas tenham consciência de que, embora não seja uma árvore propriamente dita, as palmeiras se prestam muito bem para o cultivo de orquídeas. Até mesmo a palmeira areca, as orquídeas se adaptam muito bem nesse sistema. Mas esse é outro assunto para outro vídeo. Vamos mostrar aqui essa planta aqui. Eu vou tomar um certo cuidado aqui, porque justamente nessa areca aqui tem um ninho de marimbondo e eu procuro evitar incomodar elas aqui. Mas vou mostrar aqui uma cattleya, aqui, crescendo enraizada nessa palmeira. Então vocês notem o arraizamento dessa planta, como é que ele desenvolve essas raízes ao longo do tronco dessa palmeira. Isso chega a subir 1 metro, 1,5 metros acima da localização da planta e desce mais 1 metro. Ela forma um sistema radicular bastante extenso e a planta vive muito bem nessas condições, floresce, cresce sem qualquer problema, né? Bastante raiz saudável, tá? E vocês notem que as raízes estão totalmente expostas, né? Umas raízes brancas, saudáveis, toda raiz viva. Temos que manter isso na mente na hora de fazer o cultivo dessa planta dentro do orquidário. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, uma curiosidade. Eu vou chamar a atenção disso um pouco mais para frente. Eu vou pegar aqui uma vasilha de água e eu vou jogar aqui, mais uma vez esperando não incomodar os marimbondos, mas vocês notem que vai acontecer uma coisa curiosa na raiz dessa planta. Espero não ter molhado a câmera. Olha só. Olha só, eu joguei um pouquinho de água aqui e vocês notaram que imediatamente essas raízes mudaram de cor, né? Elas eram brancas e imediatamente ficaram verdes. E isso é uma característica que nós temos que ter em mente na hora da rega, tá? Eu vou falar disso já para vocês. Então estamos aqui de volta na estufa e eu vou mostrar para vocês como é que é feita a rega das plantas, sempre tendo em mente aquela condição que estava lá aquela planta que estava lá naquela árvore que eu mostrei para vocês. Aquela planta, ela nos ensina, nos mostra qual seria um regime de água, de rega, adequado para aquela planta.
ok? Antes de mais nada, é preciso definir que as catleias se dividem em dois grupos principais. E esses grupos, cada um desses grupos tem a sua própria exigência em relação às regas. O primeiro grupo, o grupo mais conhecido, são as catleias unifoliadas. São as catleias derivadas de Cattleya labiata, da Lélia agora Cattleya purpurata. São as plantas que têm, normalmente, um crescimento simpodial sempre, né, como é característica das catleias. Ela tem pseudobulbos e ela tem geralmente uma folha no topo do pseudobulbo, né? Esse pseudobulbo pode ser mais alongado, pode ser mais curto, mais longo, mais gordo, mais magro, mas ele é geralmente com uma folha só, e geralmente ele é um pouco mais robusto, mais gordo, tá? E o que acontece? A função desse pseudobulbo, que vocês estão vendo aqui, é justamente armazenar água e nutrientes para essa planta. Então, quando a planta tem deficiência de água, ela utiliza a reserva desse pseudobulbo, e esse pseudobulbo tende a ficar sulcado, ele vai emagrecer, por assim dizer, a planta vai usar essa reserva. Então toda planta, e isso não é exclusivo para a Cattleya, mas para as orquídeas em geral, toda planta que tem esses pseudobulbos, ela está nos dando o seguinte recado: que ela aprecia bastante a água, como toda orquídea gosta de água, mas que ela tem que ter um intervalo bem definido entre as regas, para que o enraizamento dessa planta possa secar totalmente. E ela tem uma estrutura de reserva feita justamente para tolerar essas eventuais faltas de água, ou seja, ela é uma planta que não pode ser regada de uma forma mais contínua, ok? Nós vamos ver a frequência disso já já. Então essa é a nossa unifoliada, são plantas que vêm de regiões onde existem estações bem definidas no ano, de seca, de umidade. Então são plantas já adaptadas pela sua própria genética e pela evolução a tolerar uma condição de água, de rega interrompida, ou seja, molha bastante e espera secar. Tá? Vamos manter isso na mente na hora de tratar essas plantas. Nós vamos ver como é que a gente faz isso já já. O segundo grupo é o das bifoliadas, como essa daqui. Elas têm normalmente bulbos, os pseudobulbos mais finos, mais estreitos, né? A gente já consegue ver de cara que essa planta não tem a mesma capacidade de armazenamento de água e de nutrientes que tem uma Cattleya unifoliada. E ela ainda tem outra característica, por ser mais rígido a estrutura desse pseudobulbo, então quando ela surge o pseudobulbo novo, que é o caso desse aqui, por exemplo, ela sai todo cheio, todo roliço, sem problema. E se ela enfrentar alguma deficiência de água, aqueles mesmos sulcos que aparecem na Cattleya unifoliada aparecem neste também. Só que com um pequeno agravante. No caso das unifoliadas, quando a gente aplica água, ela captura a água muito rapidamente. Vocês viram lá naquele exemplo na árvore, como é que as raízes ficam verdes. Isso porque as raízes das orquídeas são cobertas por uma estrutura chamada velamen, que ele pega toda a água que passa rapidamente. Então ela se encharca muito rapidamente e ela joga essa água onde ela é necessária, ou seja, para o crescimento da planta, para as folhas, para a planta toda, e principalmente para essas estruturas de reserva que são os pseudobulbos. Como essa daqui tem pseudobulbos mais rígidos, se ela chegar a apresentar esses sulcos e emagrecer, pode-se voltar à rega normal que a planta não recupera
aquele mesmo, vamos dizer, aquela característica de estar o pseudobulbo repleto, cheio, ele não volta mais. Então, se deixar a planta entrar em deficiência de água, pode-se compensar essa água lá na frente, que a planta, este pseudobulbo, não vai recuperar o mesmo vigor que ele tinha antes. É preciso ter isso em mente. Então, por que isso? As catleias bifoliadas, geralmente derivadas de Cattleya gutata, de Cattleya tigrina, de ametistoglossa, de outras plantas bifoliadas, normalmente ela é proveniente de regiões em que a precipitação, ou seja, a chuva é mais frequente, ela é mais bem distribuída ao longo do ano e são ambientes mais úmidos. Tem algumas exceções, Cattleya elongata no sertão da Bahia, tem algumas exceções, mas de modo geral essas plantas vivem em regiões onde a chuva é mais regular, não falta água para essa planta. Então nós temos que ter isso em mente na hora de tratar essas plantas. Um dos grandes erros que a maioria das pessoas comete no seu cultivo é de tratar as plantas de uma forma geral. Vamos tratar tudo igual, não é? Vamos regar sempre no mesmo dia, o lote todo, jogar a mesma quantidade de água. E é preciso respeitar essas diferenças. Nós vamos ver que tem outras diferenças que vão determinar a frequência da rega, a quantidade de rega, como é que essa coisa toda vai funcionar. Ok? Mas tenha em mente, a natureza ensina a gente. Então a planta que está ali na árvore, ela recebe água da chuva e ela armazena essa água. E para ela poder armazenar essa água, as raízes têm que ter aquele velamen, aquela estrutura, tipo mata-borrão, em boas condições, tem que estar funcionando bem. Então ali, naquela condição, pode chover o dia inteiro, que não tem problema. Em questão de minutos depois da chuva, aquela raiz já vai estar praticamente seca novamente. Então ela nunca fica encharcada durante muito tempo, e com isso dá aquele enraizamento saudável, aquela raiz toda ela viva, que é o que se quer para manter a planta em boas condições. Como é que a gente mantém isso dentro do orquidário? Então agora nós vamos percorrer os fatores que vão determinar qual é a frequência da rega. Porque é a pergunta mais comum que existe, as pessoas perguntam quantas vezes por semana tem que molhar, se é uma vez só por semana, se é 2 vezes por semana, se é todo dia. Então vamos tentar esclarecer isso. Na verdade, não existe uma resposta única para essa questão. Cada caso é um caso, e isso tem que ser visto dessa forma. Não adianta fixar um prazo, vai molhar 2 vezes por semana, colocar isso no manual de cultivo, porque as condições são diferentes. Vamos ver alguns casos. Por exemplo, uma planta colocada num vaso pequeno, é evidente que essa planta vai secar com muito mais rapidez do que uma planta colocada num vaso grande. É evidente. Então o vaso grande, ele será regado com menor frequência, com uma frequência menor do que um lote de plantas em vaso pequeno. É por isso mesmo que a gente dá a recomendação para que se separe os lotes de acordo com o tamanho do vaso e o sistema de plantio, para não ficar molhando de mais uma e de menos a outra. Então, esse aqui é um pote 15 e eu vou molhar ela com uma certa frequência. E o do vaso menor, plantado nas mesmas condições e no mesmo ambiente, eu vou molhar com mais frequência. Ok? Então, outra consideração a ser feita. O vaso que eu estou usando é um vaso de plástico. Ora, é evidente, o vaso de plástico tende a segurar muito mais água do que o vaso de barro. O vaso de barro é poroso, ele respira, ele troca a umidade com o meio ambiente. Então, uma planta que está colocada em vaso de barro, como é o caso dessa, é evidente que essa planta tem que ser regada com mais frequência do que uma planta em vaso de plástico, porque o vaso de plástico tende a segurar mais água. Outra consideração a ser feita:
Qual é o substrato que eu estou usando? Nós aqui no orquidário, no meu orquidário, eu utilizo uma mistura de casca de pinos, carvão e esfagno. Isso dá uma retenção de água razoável, não é uma grande retenção de água. Então, normalmente, se eu molhar as plantas num dia de calor, como tem feito ultimamente, se eu molhar bem as plantas, 1 ou 2 dias depois, vão precisar ser regadas novamente, nas nossas condições aqui. Já plantas que estão sendo cultivadas com teor maior de esfagno, ou mesmo um pouquinho de fibra de coco no meio, ela talvez não precise ser regada com tanta frequência. Mas o segredo, a dica é um só: para catleias, espera ela secar, pega a planta na mão, pega o vaso na mão, levanta o vaso, olha a planta, né? Olha o substrato, e se você sentir que a planta está realmente seca, você entra e molha de novo. Então não dá para fixar um prazo, um dia certo para se molhar. Depende de cada caso. No caso dessa daqui, eu vou molhar ela 2 a 3 vezes por semana, em torno de 2 a 3 vezes. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é, obviamente, a estação do ano, a época, se está fazendo frio, se está fazendo calor. Então não existe uma regra fixa. Vocês têm que molhar quando a planta está seca, mas sempre espera ela secar um pouco. No caso das bifolhadas, espera ela secar um pouco menos, ela tem que estar ligeiramente úmida, ainda na hora de molhar novamente. Já as unifolhadas, aquelas que toleram, que tem pseudobulbo mais espesso, essas toleram ficar realmente um pouco mais secas, então a gente espera ela secar bem e depois molha bem. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para molhar, que não é simplesmente ficar borrifando a aguinha, não. Quando entra com água, entra com vontade, ok? Então, as condições específicas de cada plantio, outro exemplo também que eu queria dar, é a questão de planta colocada na cacheta, no cachepô. Isto seca com uma rapidez muito grande. Então, talvez, possivelmente, no caso destas plantas, você talvez tenha que molhar todo dia, principalmente no verão, na época do calor. Talvez tenha que ser colocado, dado uma rega todo dia nessas plantas. Ok? Mas lembra sempre, as plantas toleram um pouco mais de seca do que excesso de água. Excesso de água mata as plantas. A falta de água também não é bom, mas a planta resiste mais do que o excesso. Agora a prática, né? Como é que a gente molha as plantas? Como é que é colocado água nisso? Vocês vão ver alguns casos, principalmente quem tem planta em apartamento, a pessoa querendo molhar a planta usando tanquinho de borrifação, de borrifar. Isto não presta para molhar a orquídea, tá? Aliás, não presta para molhar nada. O tanquinho de borrifação é usado especificamente para se colocar defensivos, ou seja, produtos como inseticidas, fungicidas, eventualmente algum adubo, no caso, por exemplo, de Vanda. Em Catleia não, nós vamos ver isso no capítulo específico de adubação, que daqui a alguns dias a gente coloca. Mas, então, esse tipo de equipamento não serve para molhar a orquídea, por uma razão muito simples: ele não joga água suficiente. E quando nós molharmos uma planta, nós vamos querer que aquele substrato onde a planta está instalada, que aquele substrato fique integralmente molhado, encharcado, por assim dizer. E ele vai secar novamente, mas o borrifador, quer dizer, o pulverizador, não molha a planta de uma forma adequada, ela não molha o suficiente, ela não joga água suficiente. Então, para aqueles de vocês, por exemplo, que têm suas plantas em apartamento, eu sugiro que tenham isso numa varanda onde possa ser molhado, ou seja, pega-se uma mangueira e molha as plantas, ou então você vai ter que deslocar suas plantas, tirar de uma em uma, levar para o tanque, deixar debaixo do tanque molhando. Como é que nós molhamos aqui no orquidário? Aqui nós temos como o orquidário é grande, nós temos uma caixa d'água de 10.000 litros, ligado numa bomba de 3, 4 HP,
E isso é ligado numa mangueira de 3/4 de polegada e a gente molha bastante. Vou mostrar para vocês como é que essa rega é feita aqui, para vocês terem uma ideia. Bem, aqui está a mangueira. É uma mangueira de 60 metros de comprimento, uma mangueira de borracha de 3/4 de polegada. E nós vamos ligar, tem uma bomba que eu vou ligar aqui. A bomba está ligada. E vocês vejam que sai bastante água. Não é pouca água não, é bastante água. Tem gente que gosta de usar Tem gente que gosta de usar, ali derrubou um, tem que tomar certos cuidados, né? Tem gente que gosta de usar tipo de um chuveirinho para molhar, porque isso distribui um pouco melhor a água. Eu ainda prefiro o velho sistema de usar o dedo. Então, quando eu molho, vocês vejam que é para realmente encharcar essas plantas, folha, substrato. A planta recebe uma carga de água bastante significativa para poder molhar totalmente aquele vaso daquela planta. E vocês vão perceber que depois de alguns dias, 2 ou 3 dias, dependendo do calor, essa planta já vai estar seca de novo e pedindo nova rega. Então ela é molhada novamente. Vejam que a água realmente corre pelo vaso, né? Então eu percorro o orquidário inteiro. Deixa eu desligar aqui. Isso é feito em todas as bancadas, de um lado e do outro, para que essas plantas fiquem totalmente molhadas. Algumas pessoas também gostam de instalar nos seus orquidários sistemas automatizados de rega das plantas com bombas de alta pressão e bicos pulverizadores. É um sistema bastante prático para se regar as plantas. Eu faço algumas restrições ao sistema, principalmente pelo fato de que a rega muitas vezes ela tem algumas falhas e que normalmente não são percebidas. Então você pode ter plantas que são regadas em excesso e outras com falta de água. Então isso tem que ser muito bem monitorado. Outro detalhe é que essa nebulização em cima das plantas tende a permitir o acúmulo de sais da adubação, que também pode ser prejudicial às plantas. Então, mesmo que você tenha um sistema desses instalado, é bom pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, você dar uma rega muito bem feita, usando para isso a mangueira mesmo, molhando bem as plantas, para dar uma lavada nesse substrato, tá? Outra vantagem de se fazer a rega manual é que a gente aproveita o momento dessa rega para fazer uma vistoria nas plantas, ver se tem algum problema de praga, ver se tem algum problema de planta que não está recebendo água suficiente, que está precisando replantar, ou mesmo plantas que estão próximas de florir, para a gente poder separar isso. Então essa é a hora da gente fazer a vistoria das plantas. Quem tem muita planta, obviamente, talvez vai optar por um sistema automatizado, mas quem ainda tem um orquidário de tamanho modesto, um tamanho pequeno, ou médio, vai preferir fazer um sistema de rega manual. Para finalizar, a questão do horário de regar as plantas. Há quem diga que seria mais conveniente fazer isso logo pela manhã cedo, para dar tempo das plantas secarem durante o dia, e outros mais no final da tarde. A minha experiência vai um pouco na direção contrária disso. Você pode regar as suas plantas na hora que você quiser. Na hora mais quente do dia vai dar choque nas plantas. Eu confesso que eu nunca vi nenhum problema nesse sentido. Pelo menos nas catlaias eu nunca vi nenhum problema. Mais uma vez eu volto àquela planta que está lá na árvore, e a natureza não escolhe hora para chover, né? Então pode estar um dia muito quente
e de repente dá uma chuvarada e a planta não sofre nada com isso. Eu inclusive uso o fato de regar as plantas nas horas quentes do dia até para dar uma baixada na temperatura da estufa e aumentar a umidade relativa que impede desidratação. Ok, gente, então espero ter esclarecido um pouco as dúvidas de vocês sobre rega das plantas. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem nesse sentido, escreve aí no canal, faz os comentários. Mais uma vez, se inscrevam no canal para receber as novidades. Nosso próximo assunto vai ser adubação, que é uma coisa assim controversa. Tem muita coisa a ser discutida nisso aí, tá? Tem muita opinião para um lado, para outro, então tem bastante assunto para ser conversado sobre adubação. Mas na regra acho que a gente cobriu bem, tá? Não é nada muito complicado. A questão nas cattleyas é sempre, a regra básica é essa: deixa a planta secar um pouco entre uma rega e outra, e aí você pode molhar ela com abundância. Não precisa economizar água não, molha bastante para escorrer a água mesmo, porque ela gosta de água, as cattleyas gostam de água, só que ela precisa ter um período de arejamento do substrato entre uma rega e outra. Preste atenção para isso, que vocês vão acertar sempre. Bom cultivo para vocês. Daqui a alguns dias eu volto com a adubação e aí daí para diante, tá? Tem muito assunto para a gente cobrir ainda. Fique aí no canal, tá? Um abraço para vocês.